Fala pessoal, eu tô aqui para fazer um... Cara, a gente tá ansioso esperando o Grenal, né? Eu quero fazer um vídeo aqui ilustrativo. Hoje de manhã eu vi alguém fazendo isso no Twitter e eu achei muito legal, eu quero fazer aqui. Qual é a seleção do Internacional entre os dois campeões da América? Uma seleção do Inter entre os dois campeões da América. Eu quero fazer esse exercício com vocês aqui agora, dar minha opinião e vocês vão dizer nos comentários se vocês concordam, discordam com alguma coisa. Pode ser? Tá todo mundo inscrito no canal aí? Todo mundo tá dando joinha? Tem que dar joinha sempre, todo mundo tem que estar inscrito no nosso canal aqui, tá? Tu quer estar comigo no WhatsApp? Todos os dias, perguntando pro Baldasso coisas no WhatsApp e eu mesmo respondendo para vocês? Seja membro aqui em cima. Tem sorteio de camiseta também, tem promoções especiais, conteúdo especial. Seja membro, tá bom? Aqui em cima na capa do meu YouTube. Vamos começar? Então vamos começar. Um por um. Goleiro. Quem é o goleiro desta seleção do Inter 2006-2010? Em 2010, os goleiros foram o Pato Abondanzieri e terminou com o Renan. O Pato foi importante em determinados momentos antes de perder a titularidade quando o Rotti chegou e saiu o Fossati. O Pato inverteu um pênalti num jogo do Inter, lembram disso? Com toda a malemolência, experiência dele, foi importante sim. E o Renan completou. Mas o Klemer é o goleiro, né? O Klemer de 2006 é o goleiro. Um dos maiores goleiros da história do Inter. Klemer é o meu goleiro dessa seleção 2006-2010, não tenho dúvida disso. Lateral direito. E aí vocês vão ter que me dar uma possibilidade de concessão. Por quê? O Ceará, ele foi um monstro no Mundial, mas não foi um expoente na Libertadores. Aliás, nem titular ele era no começo, era o Hélder Granja. Lembram disso? E em 2010, o Ney era o titular da lateral direita, que cumpriu o seu papel, mas não era um expoente também. Então eu vou me dar o direito de colocar na lateral direita um cara que até jogou ali. O cara que começou a carreira jogando ali, na Sul-Americana em 2008 jogou ali, mas nessas Libertadores ele era zagueiro, mas eu não posso deixar ele de fora do time, senão eu teria que deixar ele de fora e eu não quero deixar ele de fora. Bolívar, tá? Vou me dar o direito de botar o Bolívar aí. Os dois zagueiros. Um deles é um dos maiores zagueiros da história do Inter. Para muitos, o maior zagueiro da história do Inter. O maior vencedor da história do futebol do Rio Grande do Sul. Sim, entre todos os jogadores que já jogaram futebol no Rio Grande do Sul, ele é quem venceu mais títulos. Ele se chama Índio. E é impossível imaginar não ter o Índio na seleção. O Índio não foi titular na Libertadores de 2006, mas foi na Libertadores de 2010 e no Mundial de 2006, né? O outro zagueiro é um dos mais técnicos zagueiros que eu vi jogar com a camisa do Internacional. E eu não vou deixar ele de fora de jeito nenhum. Fabuloso, magnífico, uma perfeição, chamado Fabiano Heller. Este é meu zagueiro pela esquerda. Maravilhoso Fabiano Heller. A lateral esquerda é um pecado. É um pecado porque eu vou ter que deixar de fora o segundo melhor lateral esquerdo da história do Inter. Vou ter que deixar de fora o segundo maior lateral esquerdo da história do Inter, que é o Jorge Wagner. Porque eu tenho que botar o maior lateral esquerdo da história do Inter. O nosso Mr. Chicletinho. Kleber Chicletinho, para mim, é o lateral esquerdo da seleção do Internacional entre os campeões de 2006 e 2010. Tá bom? Fechamos a zaga, então, com Klemer, Bolívar, Índio, Fabiano Heller e Kleber Chicletinho. Vamos para o meio campo? Bom, eu vou fazer com 3, entre aspas, volantes abrindo o meio campo, porque tanto em 2006 quanto em 2010, o Internacional tinha 3 homens de abertura de meio campo assim. Então eu vou colocar assim. Eu vou abrir o meu meio campo com um volante absolutamente moderno, que não sei porquê não acabou jogando no Barcelona e no Real Madrid com a qualidade que tinha. Era um menino na época, em 2010. Um volante fabuloso, moderno já na época, sabia sair, fantástico, chamado Sandro. Sandro é o meu primeiro volante. Depois eu vou colocar um maluco, um louco, absolutamente louco, cholo louco, Guinhazu. Não posso deixar de fora o Guinhazu, de jeito nenhum. E eu fecho esse tripé de abertura do meio campo com um cara que esteve em 2006 e esteve em 2010. E é um dos maiores, se não o maior volante da história do Internacional. Claro, tem o Falcão, mas Falcão era volante, aquela discussão de sempre. Mas eu vou ter que colocar ele também. Paulo César Tinga. Evidentemente o Tinga fecha esse meu tripé do meio campo. E agora eu vou com as 3 posições finais do time. O próximo é um dos maiores jogadores da história do Inter.
Eu acho que não tem dúvida para vocês quem eu vou colocar aí, né? Andrés Nicolás D'Alessandro, o nosso homem da criatividade, eleito o melhor da América em 2010. Ele fecha este meu meio-campo e agora eu vou para os 2 atacantes. Um deles, e talvez sem ele nada tivesse acontecido nem em 2006 e nem em 2010, porque o Inter estava em outro patamar em 2010, é nada mais, nada menos do que o mais importante jogador da história do Inter. É nada mais, nada menos do que o maior jogador da história do Esporte Clube Internacional. Ele se chama Fernando Lúcio da Costa. Ele é o Fernandão. E o outro do ataque, talvez seja o mais titular de todos. O mais titular de todos. Porque ele não só participou das 2 Libertadores da América, ele decidiu as 2 Libertadores da América. Decidiu as 2 Libertadores da América. Quem eu estou falando? O cara do divisor de águas do Inter e São Paulo, em São Paulo, no Morumbi, na primeira partida da decisão de 2006. O cara que fez o gol de empate contra o Chivas do Beira-Rio quando a coisa estava começando a encrespar em 2010. Ele se chama Rafael Sobis. Este é o meu último homem do time do Internacional. Então a minha seleção do Inter, 2006-2010, tem Klemer, Bolívar, Índio, Fabiano Heller e Kleber Chicletinho, Sandro, Guinhazul, Tinga, D'Alessandro, Sobis e Fernandão. Concordam? Alguma objeção? Abraço!